do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Jesus conversando com Nicodemos, ele disse assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Onde é que nasce o vento? De onde é que ele veio? Ele está aí, faz barulho. Alguém já empinou pipa aqui quando era criança? Lá no morro lá de Cidade Demora, onde eu nasci. Aí você se programa para empinar pipa e o vento não vem. E o vento não vem. É uma frustração, né? Quando o vento não vem. Ou então quando ele sopra para um lado que você planejou buscar. Tem aquele negócio que você, ou eles buscam você, ou você busca. Gostava sempre de buscar, não gostava de que vinham para cima, não. E para eu buscar, o vento tinha que soprar na direção de onde tinha um montão de pipa lá. Mas o vento sopra para onde ele quer e não do jeito que a gente. Então a gente vai aprendendo muita coisa com a natureza. E aqui Jesus está falando exatamente isso. Não fique admirado porque eu disse a vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O nascido do Espírito não vai para onde ele quer. Não é? O nascido do Espírito. Sabe, aí eu lembro de umas outras passagens da Bíblia. O coração do homem pode fazer plano. Pode ou não pode? Pode e faz. Mas a resposta certa vem? Vem de Deus. Há caminho que aos homens, aos seres humanos, parecem ser os caminhos mais excelentes. Mas quem sabe o que é melhor mesmo? É Deus. Então, quando Deus entra na nossa vida, quando Deus vem a nós, é como um vento que pega a gente de jeito, que pega a gente muitas vezes aprisionado, escravizado, sabe, preso pelos vícios, preso pelo hedonismo, pelos prazeres, preso pelo materialismo, pelo egoísmo, pela mesquinhez da vida, preso por mágoas, por ressentimentos, por traumas, preso por uma série de coisas como a baixa autoestima, uma série de malignidades, de pecados que dominam, que escravizam o ser humano. Mas de repente o vento vem e ele é libertador. Esse vento liberta. Esse vento vem e nos desprende de tudo aquilo que nos escraviza. É um vento bendito de Deus, que vem fazer um rebuliço santo. Ele santifica, ele expulsa o que não presta. E ele agora nos ergue, meus irmãos. Esse vento faz a gente voar como pipa. Só que ele sopra para onde ele quer. E a coisa melhor da vida de qualquer um de nós é se entregar ao sopro do Espírito Santo. A vida cristã é uma vida nascida pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. É uma vida vivida no Espírito Santo, que a gente cresce no Espírito Santo, é movido pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, é tudo o Espírito Santo do começo ao fim. E até as obras que a gente vem agora praticar são frutos do Espírito. E todas as nossas habilidades são dádivas do Espírito Santo em nós. E é algo maravilhoso. E hoje é dia de Pentecostes, não é? Dia de celebrar o derramar do Espírito Santo, o nascer da igreja. Veja, quando Jesus fala do Espírito Santo, do nascer do Espírito para Nicodemos, ele está falando de início. O Espírito Santo tem tudo a ver com o início das coisas. A vida cristã só é possível através do nascimento, que é o nascimento espiritual, que é pelo Espírito Santo. E a igreja nasceu com o derramar do Espírito Santo. É o início da igreja. Quem não tem o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, esse tal não é dele. Porque para ser de Deus, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Se não nascer do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E o Espírito é como um vento que vem e pega a gente, e que agora nos conduz. E
por falar nessa nova criação, aí eu lembro de Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e enquanto mortos nos delitos e pecados, veio o Espírito, veio Cristo e nos deu vida. Nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus. Essa salvação é dádiva de Deus. Não é por obras. Como hoje foi cantado tudo isso aí, do Espírito foi cantado. Vocês estão cantando bem, hein? Louvando bem. Está bonita a banda aqui, as crianças também, as irmãs. Olha, tudo muito afinado. Parabéns. E aqueles que não cantam tão bem que nem eu, pode cantar com a alma, com o coração. Pode cantar com a vida. E por falar em cantar, então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Pecado maculou a beleza de Deus original em nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando Deus viu que a gente estava morto espiritualmente, Ele nos deu vida, é um renascer. Então nós somos recriados, e agora feituras. Ele pega aquele vaso quebrado, Ele pega aquele vaso todo danificado pelo pecado, e Ele faz um vaso novo. Você acredita nisso? O mais vil pecador, Jesus desceu do céu, Ele se fez carne, habitou entre nós, tão humilde foi, e você vai ver Ele no dia da sua morte, Ele está crucificado entre ladrões. Entre ladrões. Na sua morte, esteve na companhia de gente perversa, de gente que fez sim por merecer uma pena de morte. Ele não, mas lá estava identificado. E não é que houve salvação, não é que isso significa que ele desceu no mais profundo, ele desceu ao ponto do Gólgota, daquele monte chamado Caveira, desse inferno que se tornou a existência humana, a malignidade, o pecado, a maldade, a ruindade. Ele veio resgatar, buscar e salvar o perdido. Então não há perdido que não esteja, ou não há perdido que esteja fora do alcance do nosso Deus, que veio buscar e salvar e recriar, renovar. Eis aqui uma mensagem do Evangelho, de luz que vai espantar as trevas. Esse Cristo que veio do céu para resgatar o mais vil pecador e para transformá-lo e fazer na vida dele uma nova carta, escrita pelo Espírito Santo, um poema de Deus, algo que vai glorificar o nome de Deus e vai deixar muita gente maravilhada ao redor, porque o Senhor faz isso. A gente não sabe de onde veio, mas de repente a gente é pego por Ele, tomado por Ele e é guiado por Ele. Meus irmãos, a única coisa que Deus espera que você faça agora é que você confie na ação dEle, redentora, salvadora, purificadora, perdoadora, no seu amor, no seu cuidado e na sua sabedoria e na sua direção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E Ele faz bonito, Ele desenha bonito, Ele feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, os frutos do Espírito. A nossa obediência agora é uma obediência decorrente desse vento que soprou, e a gente agora faz tudo na graça de Deus. É tudo espontâneo, não é para ser aceito, é porque foi aceito no amado. Não é para conquistar um lugar no céu, é porque o céu já tomou conta do nosso coração e que a gente não sabe fazer outra coisa a não ser amar, bendizer e deixar o amor de Deus sendo aqui, inundando o nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Esse Espírito que foi derramado sobre a igreja. O Espírito veio, o Senhor deu o Espírito. Ele disse, é necessário que eu vá. E vocês devem ficar contentes, porque em indo eu vou enviar o meu Espírito, e eu e o Pai viremos e faremos em você morada, e isso acontece pelo Espírito Santo. No dia da criação lá estava o Pai criando, lá estava o Filho, o Verbo de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e lá estava o Espírito Santo pairando sobre o abismo,
face das águas e gerando vida, porque o Espírito vem para gerar vida. Você está triste, o Espírito te dá alegria, a alegria do Espírito Santo. Se você está deprimido, você está sem sentido na sua vida, você está meio assim, vivendo um dia após o outro, mas sem propósito, de repente o Espírito, de repente o Evangelho, de repente a graça, e isso faz uma diferença, gente. E Ele opera, Ele transforma a gente, Ele torna a gente, restaura a gente, a imagem e semelhança de Cristo, porque o propósito de Deus continua em pé. Ele não desistiu da humanidade. A humanidade se rebelou. Ele veio aos rebeldes e veio buscar os que eram os que estavam como ovelhas desgarradas. Todos nós nos desviamos. Ele veio para buscar e salvar. E o filho pródigo é um grande exemplo de gente rebelde que de repente cai em si, se arrepende e encontra em Deus o abraço misericordioso, compassivo. E é isto que a gente vê, é do Espírito Santo. E o Espírito triunfa. E o Espírito é maravilha na nossa vida. Tudo é o Espírito Santo, meus irmãos. Tudo é o Espírito Santo. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. E se eu digo que é tudo o Espírito Santo, eu estou dizendo ao mesmo tempo, é tudo o Pai. É tudo o Filho. Eles não estão em concorrência. Não existe igreja do Espírito Santo, a igreja de Cristo, a igreja de Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, um só Senhor. Quem tem o Filho, tem o Espírito. Eu já ouvi cada besteira, fala assim, você só recebeu Jesus, ainda não recebeu o Espírito. Explica isso melhor para mim. Como é que Jesus entrou e o Espírito ficou de fora? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o Senhor se manifesta a nós. Você recebe a palavra de Deus, você recebe o Cristo, você recebe a salvação, você recebe o Espírito, você nasce de novo e agora você cresce na graça e no conhecimento do Senhor e deixa o Senhor te guiar. E você confia nele. E o amor de Deus lança fora todo o temor do futuro. Meus irmãos, quando eu tive essa experiência renovada, porque eu já nasci, lembra que eu nasci, mas tinha uma experiência de renovação espiritual com uns 16 anos de idade. Eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo de uma hora para outra, assim. É impressionante isso. Eu me sentia o ser mais privilegiado. Eu era um office boy que trabalhava de dia, estudava de noite numa escola estadual, morava no alto do morro. Conhece a igreja de Sademar? Pode lá visitar. Depois que você passa a igreja de Sademar, suba até terminar a montanha. Quando terminar a montanha, acabou, você está no cume, olha para a esquerda que lá está a casinha dos meus pais, onde eu nasci, vivi lá, casei lá, construí a minha casinha, tudo lá. Passei os meus primeiros anos de casado ali, a igreja do meu coração, a igreja de Cidade Ademar. Depois vocês ficam em segundo lugar, tá bom? Aí tem a igreja de Vila Moraes aqui representada. Eu amo a igreja. Eu diria, eu amo toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é grato a Deus pela igreja? Ela não é feita de gente perfeita. Está vendo aí um bispo que não é... Já houve bispos melhores no mundo, certo? A igreja é feita de gente. Mas eu diria, qual é o lugar melhor do que a igreja? Ainda com as suas imperfeições. Aonde que a gente cultua Deus? Onde as crianças são ensinadas. Onde a gente ouve a pregação do Evangelho constantemente. Aonde? Que lugar é esse? Onde a gente erra, mas a gente exercita pedir desculpa. Aprender a ser humilde para reconhecer os erros, não é?
A gente não aprende aqui que a gente tem que ser humilde para reconhecer os erros, para pedir perdão? Não aprende de Jesus a buscar, se alguém ficou ofendido com a gente buscar imediatamente, rapidamente, para a gente não ficar brigado com quem quer que seja, para a gente não guardar mágoa, ressentimento no coração, para a gente amar os inimigos, para a gente amar aqueles que pensam completamente diferente de nós, aqueles que muitas vezes nos deixam chocados, aqueles que se levantam contra nós. Onde que a gente aprende amor, misericórdia desse jeito? Quem é? Onde é que se abre a Bíblia e se ensina? Então, com toda a precariedade da igreja, porque ela tem o seu lado humano, ela tem o seu lado divino e santo. O Espírito Santo se manifesta aqui, se levanta na vida de um, na vida de outra, fala conosco, nos exorta. Gente de Deus puxa a nossa orelha, ora, intercede por nós. São mães e pais intercedendo por seus filhos rebeldes, orando, porque a oração de um justo, de uma justa, pode muito em seus efeitos. Então, quando a gente recebe esse sopro do Espírito, essa vida do Espírito, quando a gente faz parte da igreja, a gente faz parte do corpo de Cristo, e o Senhor Jesus se manifesta no corpo de Cristo, se manifesta no culto, fala para nós, mexe com a gente, sacode a gente, porque Ele quer guiar a gente, Ele quer impulsionar a gente, porque Ele quer bem a gente, porque Ele tem um caminho para nós, porque Ele tem aquela que é boa, perfeita e agradável vontade para se cumprir na nossa vida. Porque somos o quê? Feituras suas. Feitura, sabe essa palavra feitura? É a mesma para poema, é a mesma para uma obra de arte. Nós somos feitura de Cristo, feitura de Deus. E isto pelo Espírito Santo, porque Deus nos criou bonitos, Deus nos criou perfeitos, Deus nos criou, tudo que Deus fez foi santo. Aí veio o pecado e tornou a gente feio. O pecado maculou a beleza de Deus original em nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando Deus viu que a gente estava morto espiritualmente, Ele nos deu vida, é um renascer. Então nós somos recriados, e agora feituras. Ele pega aquele vaso quebrado, Ele pega aquele vaso todo danificado pelo pecado, e Ele faz um vaso novo. Você acredita nisso? O mais vil pecador, Jesus desceu do céu, Ele se fez carne, habitou entre nós, tão humilde foi, e você vai ver Ele no dia da sua morte, Ele está crucificado entre ladrões. Entre ladrões. Na sua morte, esteve na companhia de gente perversa, de gente que fez sim por merecer uma pena de morte. Ele não, mas lá estava identificado. E não é que houve salvação, não é que isso significa que ele desceu no mais profundo, ele desceu ao ponto do Gólgota, daquele monte chamado Caveira, desse inferno que se tornou a existência humana, a malignidade, o pecado, a maldade, a ruindade. Ele veio resgatar, buscar e salvar o perdido. Então não há perdido que não esteja, ou não há perdido que esteja fora do alcance do nosso Deus, que veio buscar e salvar e recriar, renovar. Eis aqui uma mensagem do Evangelho, de luz que vai espantar as trevas. Esse Cristo que veio do céu para resgatar o mais vil pecador e para transformá-lo e fazer na vida dele uma nova carta, escrita pelo Espírito Santo, um poema de Deus, algo que vai glorificar o nome de Deus e vai deixar muita gente maravilhada ao redor, porque o Senhor faz isso. A gente não sabe de onde veio, mas de repente a gente é pego por Ele, tomado por Ele e é guiado por Ele.
Meus irmãos, a única coisa que Deus espera que você faça agora é que você confie na ação dele, redentora, salvadora, purificadora, perdoadora, no seu amor, no seu cuidado e na sua sabedoria e na sua direção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ele faz bonito, ele desenha bonito, ele feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, os frutos do Espírito. A nossa obediência agora é uma obediência decorrente desse vento que soprou e a gente agora faz tudo na graça de Deus. É tudo espontâneo, não é para ser aceito, é porque foi aceito no amado. Não é para conquistar um lugar no céu, é porque o céu já tomou conta do nosso coração e que a gente não sabe fazer outra coisa a não ser amar, bendizer e deixar o amor de Deus sendo aqui, inundando o nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Esse Espírito que foi derramado sobre a igreja. O Espírito veio, o Senhor deu o Espírito. Ele disse, é necessário que eu vá. E vocês devem ficar contentes, porque em indo eu vou enviar o meu Espírito, e eu e o Pai viremos e faremos em você morada, e isso acontece pelo Espírito Santo. No dia da criação lá estava o Pai, criando, lá estava o Filho, o Verbo de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e lá estava o Espírito Santo, pairando sobre o abismo, face das águas e gerando vida, porque o Espírito vem para gerar vida. Você está triste, o Espírito te dá alegria, a alegria do Espírito Santo. Se você está deprimido, você está sem sentido na sua vida, você está meio assim, vivendo um dia após o outro, mas sem propósito, de repente o Espírito, de repente o Evangelho, de repente a graça, e isso faz uma diferença, gente, e Ele opera, Ele transforma a gente, Ele torna a gente, restaura a gente, a imagem e semelhança de Cristo, porque o propósito de Deus continua em pé. Ele não desistiu da humanidade. A humanidade se rebelou, Ele veio aos rebeldes e veio buscar os que eram os que estavam como ovelhas desgarradas. Todos nós nos desviamos, Ele veio para buscar e salvar. E o filho pródigo é um grande exemplo de gente rebelde que de repente cai em si, se arrepende e encontra em Deus o abraço misericordioso, compassivo. E é isto que a gente vê, é do Espírito Santo. E o Espírito triunfa. E o Espírito é maravilha na nossa vida. Tudo é o Espírito Santo, meus irmãos. Tudo é o Espírito Santo. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. E se eu digo que é tudo o Espírito Santo, eu estou dizendo ao mesmo tempo, é tudo o Pai, é tudo o Filho. Eles não estão em concorrência. Não existe igreja do Espírito Santo, a igreja de Cristo, a igreja de Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, um só Senhor. Quem tem o Filho, tem o Espírito. Eu já ouvi cada besteira, fala assim, você só recebeu Jesus, ainda não recebeu o Espírito. Explique isso melhor para mim. Como é que Jesus entrou e o Espírito ficou de fora? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E o Senhor se manifesta a nós. Você recebe a palavra de Deus, você recebe o Cristo, você recebe a salvação, você recebe o Espírito, você nasce de novo, e agora você cresce na graça e no conhecimento do Senhor, e deixa o Senhor te guiar, e você confia nele, e o amor de Deus lança fora todo o temor do futuro. Meus irmãos, quando eu tive essa experiência renovada, porque eu já nasci, lembra que eu nasci, mas tinha uma experiência de renovação espiritual com os 16 anos de idade, eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo de uma hora para outra, assim. É impressionante isso. Eu me sentia o ser mais privilegiado. Eu era um office boy que trabalhava de dia, estudava de noite numa escola estadual, morava no alto do morro. Conhece a igreja de Sademar? Vamos lá visitar. Depois que você passa a igreja de Sademar, suba até terminar a montanha. Quando terminar a montanha, acabou, você está no cume, olha para a esquerda que lá está a casinha dos meus pais, onde eu nasci e vivi lá.
Casei lá, construí a minha casinha, tudo lá. Passei os meus primeiros anos de casado ali. Você é grato a Deus pela igreja? Ela não é feita de gente perfeita. Mas eu diria, qual é o lugar melhor do que a igreja? Ainda com as suas imperfeições. Aonde que a gente cultua Deus? Onde as crianças são ensinadas. Onde a gente ouve a pregação do Evangelho constantemente. Aonde? Que lugar é esse? Onde a gente erra, mas a gente exercita pedir desculpa. Aprender a ser humilde para reconhecer os erros, não é? A gente não aprende aqui que a gente tem que ser humilde para reconhecer os erros, para pedir perdão. Não aprende de Jesus a buscar, se alguém ficou ofendido com a gente buscar imediatamente, rapidamente, para a gente não ficar brigado com quem quer que seja, para a gente não guardar mágoa, ressentimento no coração, para a gente amar os inimigos, para a gente amar aqueles que pensam completamente diferente de nós, aqueles que muitas vezes nos deixam chocados, aqueles que se levantam contra nós. Onde que a gente aprende amor, misericórdia desse jeito? Quem é? Onde é que se abre a Bíblia e se ensina? Então, com toda a precariedade da igreja, porque ela tem o seu lado humano, ela tem o seu lado divino e santo. O Espírito Santo se manifesta aqui, se levanta na vida de um, na vida de outra, fala conosco, nos exorta, gente de Deus puxa a nossa orelha, ora, intercede por nós, são mães e pais intercedendo por seus filhos rebeldes, orando, porque a oração de um justo, de uma justa, pode muito em seus efeitos. Então, quando a gente recebe esse sopro do Espírito, essa vida do Espírito, quando a gente faz parte da igreja, a gente faz parte do corpo de Cristo, e o Senhor Jesus se manifesta no corpo de Cristo, se manifesta no culto, fala para nós, mexe com a gente, sacode a gente, porque Ele quer guiar a gente, Ele quer impulsionar a gente, porque Ele quer bem a gente, porque Ele tem um caminho para nós. Porque Ele tem aquela que é boa, perfeita e agradável vontade para se cumprir na nossa vida.